Então, enquanto você abre João 4, perdão. João 4. Eu estou aqui com a minha esposa, está ali com o bebê, meu filho mais velho, o Bernardo, que está lá para trás, minha esposa Maria, perdão. Minha esposa Maria, essa loira linda ali, e o Estevão que está no colo dela. Quando eu vim aqui da outra vez, não tinha o Estevão, né? Algumas pessoas repararam, mas tinha água daqui, naquela época. Que aquela água... Porque no dia que eu estive aqui, apresentaram uns gêmeos aqui, ou gêmeas, não sei se está aqui hoje. Não estão. E tinha uma porção de grávidas. E aí nós ficamos assustados, cuidado com a água. Aí eu escondido bebi, porque eu queria. Então isso foi em janeiro do ano passado. Em fevereiro nós descobrimos que o Estevão já estava ali, sendo gerado. E o Estevão é o coroado. E é uma bênção de Deus em nossas vidas. Amém? E Valdemar e Keilane. Eles são pastores, não de carteirinha, mas de vida, de cuidar de pessoas. Então, eles não gostam muito que a gente fala que eles são pastores, mas eles são. Valdemar e Keilane. E a gente tem orado para que o Senhor sopre o nome deles para muita gente. Vocês vão entender por quê no futuro, sabe Deus quando. Mas saibam que aqui estão um casal que são de Deus e são bênção. E eles estarem aqui comigo, com a minha casa, é assim, para mim, um orgulho, e é tão generoso da parte deles estar aqui com a gente, e eu louvo a Deus pela vida dos dois, amém, pela amizade que a gente construiu, amém? Amém. João 4, para vocês não ficarem muito em pé, um texto bastante conhecido. Quem pode me ajudar aqui no violão, na guitarra, no baixo, na bateria? Alguma coisa. João 4 diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria lhe pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. É como se aqui ela cantasse: enche-me até transbordar. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Ela disse: não tenho marido. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, os que conhecemos, nós adoramos o que conhecemos, pois a verdade vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Pode sentar. Queria que você falasse para quem está do seu lado: tenha senso. Eu falei disso domingo lá na igreja. Eu tenho uma tia que ela não fala senso do ridículo, ela fala centro do ridículo. Então, tem gente que não tem centro. Não, tia, não é centro, é senso. Por que eu pedi para você falar com quem está do seu lado tenha senso? Porque nós vamos falar aqui de 5 sensos. Nós vamos falar de uma coisa que o pastor Ricardo conhece muito bem: 5S. 5S. Lá no nosso trabalho, em diversas empresas, eles usam esse termo 5S, porque é uma fórmula, é um método de gestão. Na nossa empresa, todo mundo assimila 5S a organizar a área, a fazer limpeza. Mas 5S é um programa japonês que significa mais coisas, não é só sobre isso. Então, só para você conhecer um pouco, eu vou falar rapidamente o que significa os 5S, o que cada S quer dizer. O primeiro S significa seiri, quer dizer utilização, é um senso de utilização. O segundo S é seiton, que é senso de organização. O terceiro S é seiso, que é senso de limpeza. O quarto S é o seiketsu, que é senso de saúde e padronização. O quinto S é shikitsuki, que é senso de disciplina. 5S, então, irmãos, para mim é uma coisa que o pastor Ricardo me enrola muito lá no trabalho. Porque eu falo: Ricardo, eu preciso da equipe fazer 5S. Mas aqui para nós, 5S são 5 sensos. Quando o pastor Ricardo falou que o tema era missões, eu fiquei inquieto: meu Deus, o que é que eu vou falar de missões? Domingo de manhã na ceia, eu estou lá adorando ao Senhor, e Deus me falou assim: lembra daquele esboço sobre 5S? Aí eu, é essa a palavra. E comecei a lembrar desse esboço que o Senhor havia me dado em janeiro, quando eu estava de Covid, de quarentena. E eu lembrei que eu tinha anotado, falei: é esse. Isso é domingo de manhã. Domingo, meio-dia, meu pastor falou: olha, você vai pregar à noite hoje. Eu, amém, já entendi. Vai ser isso lá também. Porque lá na igreja nós estamos falando sobre ser e fazer discípulos. Aqui vocês estão falando sobre missões. E tudo tem a ver. Os 5S que nós vamos falar aqui, a irmã que estava ministrando louvor, o Senhor já a usou, e eu falei: meu Deus, é isso. Ela ministrou aqui, se você lembra, sobre o Senhor buscar verdadeiros adoradores. Então, missão, irmãos, não é você simplesmente deixar as suas coisas para ir fazer uma missão. Durante muito tempo nós imaginávamos que missão era somente isso: alguém que deixasse a sua rotina para ir para um determinado lugar, porque lá eles seriam missionários. Mas missão, apesar de ser também isso, missão não é só sobre isso. Missão é muito mais sobre o indo. Portanto, indo, façam discípulos. Ou seja, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar, o Senhor te coloca em missão. Então, como que eu, como um verdadeiro adorador, como alguém que o Senhor procura, vivo essa missão? São 5 sensos. São 5 coisas que o Senhor vai ministrar ao teu coração, para que você se posicione como um verdadeiro adorador. Jesus traz para nós aqui um molde, algo, uma forma
para que nós sejamos verdadeiros adoradores. O primeiro senso que o Senhor nos ensina aqui já que estamos falando de missões, é o senso de missão. Versículo 4 em diante, a Bíblia diz, olha, era-lhe necessário passar por Samaria. Esse era necessário passar por Samaria não significava que Jesus só podia chegar a Samaria porque a geografia permitia que ele tinha que passar por lá. Ele estava indo para um lugar e a geografia só deixava que ele chegasse àquele lugar se ele passasse por Samaria. Não é isso. O era-lhe necessário passar por Samaria é porque Jesus tinha um senso de missão. Ele estava em missão. É interessante que ele vai para uma cidade chamada Sicar. Sicar. Sicar significa cidade da falsidade. Mas por que que era necessário Jesus ir até Sicar, o lugar da falsidade? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus vai no lugar de falsidade para começar a ministrar então a verdade. Ele é a verdade. O compromisso do Senhor Jesus, as suas decisões, a forma como ele se portava, era sempre voltado na missão que o Pai tinha deixado para ele. Mas aprenda, não é sobre a sua missão, não é sobre a nossa missão, é sobre a missão de Deus. Jesus estava com um senso de missão, não a sua missão, mas a missão do Pai. A missão de Deus é muito mais importante do que as diferenças, porque os judeus não se davam com o samaritano. Então, para um judeu falar com um samaritano era muito complicado. Para um judeu homem falar com uma mulher samaritana era muito mais complicado ainda. Mas Jesus abriu mão de todas essas diferenças porque ele estava em missão. Então eu e você vamos ter que abrir mão de muitas diferenças, de muito mimimi, de muitas opiniões, para estar no senso de missão de Deus, não a nossa missão, a missão que Deus quer. É interessante que no versículo 1 diz que Jesus estava batizando muitos discípulos. Ele estava fazendo muitos discípulos. Irmãos, era muita gente. Mas esse mesmo Jesus que está fazendo muitos discípulos, ele muda a sua rota para falar com uma pessoa, com uma mulher. Porque o mesmo Jesus que está com muita gente, muda a sua agenda para falar com você. Porque o mesmo Jesus que faz para muitos, ele quer conversar com você. Então talvez você não está entendendo por que a sua rota está alterada, por que está sendo necessário para você passar por outros lugares. Mas perceba, é porque Jesus está agendando um lugar para ele e para você. Interessante que Jesus, em Marcos 1, versículo 35 ao 39, ele tinha tanto essa missão, esse senso de missão, que diz a Bíblia em Marcos 1, 35, que era muito cedo, Jesus saiu para orar. Irmãos, Jesus orar, o Filho de Deus sai para orar. Imagine nós, quem a gente é na fila do pão, e a gente não quer orar. Mas Jesus acorda cedo e vai orar. Se você ler lá em Marcos 1, 35, 36, Pedro e os discípulos falam, Jesus, onde o Senhor estava? A gente está te procurando, porque todos te procuram. Ele fala, não, eu vim aqui porque eu preciso pregar a palavra. Enquanto o discípulo fala, olha, todos te procuram, ele não se importa com esse todos te procuram. A preocupação dele é, eu vim para pregar a palavra, eu preciso cumprir a missão. E a Bíblia continua dizendo que ele foi para aquele lugar que ele se separou e lá expulsou demônios. Ou seja, ele sabia que o seu lugar era em obediência ao Pai, era em missão. Jesus tinha consciência da sua missão, conectar todos ao Pai e libertá-lo das trevas. Irmãos, decida por aquilo que te aproxima da missão, não a sua missão, a missão de Deus. Deus te coloca em lugares para que você viva a missão dele. Então, o lugar que você trabalha não é o lugar que você trabalha, amém? O lugar que você trabalha é o lugar que Deus quer ministrar às pessoas e você está lá com um senso de missão. Então no Uber, se você é Uber, no caminhão, se você é motorista, no escritório, se você trabalha no escritório, em todo lugar você está em missão. Não é sobre o seu trabalho, é sobre a missão do Pai.
Deus te coloca em lugares. E Deus é tão generoso que Ele nos coloca em lugares para a gente participar da sua missão. Nós somos cooperadores de Deus. Que privilégio, que privilégio. O segundo senso é o senso profético. Senso profético. Do versículo 16 até o 24, Jesus fala: vai lá e chama seu marido. Aí ela: não tenho marido. Você falou bem. Olha, o que você acabou de dizer é verdade. Então, o lugar da falsidade, tem uma mulher agora dizendo a verdade. Você disseste bem, você não tem marido, você tinha 5, o que você tem agora não é seu. Ela fala: Senhor, eu sei que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Irmãos, o senso profético aqui não é sobre adivinhar o passado ou adivinhar o futuro. O senso profético não é sobre adivinhar sobre as pessoas. Isso é adivinho. O senso profético não é adivinhar sobre as pessoas. O senso profético é conhecer o coração do Pai. Senso profético é saber a vontade de Deus. Senso profético é saber o que Deus quer fazer e está fazendo. Em Salmos 25:14 diz que os segredos do Senhor são para os que o temem. Em Amós 3:7 diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. Irmãos, saber sobre as pessoas é coisa de adivinho. O senso profético é saber o que Deus quer para aquela pessoa. É saber o que Deus tem para aquela vida. Mais do que saber o passado da mulher, Jesus sabia quem ela era em Deus. Jesus sabia do propósito dela em Deus. Senso profético. É preciso ter senso profético. Passou da hora, irmãos, e nós discernimos aquilo que Deus quer fazer. Em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucuras e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quem anda no Espírito discerne as coisas espirituais. Se você se alimentar do que é espiritual, você vai discernir as coisas espirituais. Se você come da mesa do Pai, a comida da mesa do mundo não vai te atrair. Se você anda em Espírito, a sua carne não terá vez. E se você anda em Espírito, você vai ter o seu senso profético aguçado. Então, senso profético. O terceiro senso é o senso de identidade. Versículo 26 de João 4. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Depois que a mulher diz que ele era profeta, que ela reconhecia que ele era profeta, ela começa a saber: não, mas quando o Messias vier. Então Jesus corta ela e fala: eu sou o Messias, eu que falo com você. Se você procurar em todo o Novo Testamento, você nunca vai encontrar para outra pessoa Jesus falando: eu sou eu. Em todos os outros lugares, quando alguém pergunta quem ele é, ele desconversa e a pessoa fala alguma coisa e ele fala: tu que está dizendo, tu o dizes. Ou então ele mesmo fala: vocês, quem vocês dizem que eu sou?
ele desconversa, ele joga um verde, ele nunca se escancara para alguém, mas para essa mulher, ele diz: olha, eu sou o Messias. Mas por que para essa mulher ele faz isso? Porque para uma mulher com a sua identidade desconfigurada, ele se apresenta, para que quando ele se mostre para ela, a identidade dela seja restaurada, porque a nossa identidade só é encontrada em Jesus. A nossa identidade não é outra coisa senão nele. Nós só somos alguma coisa nele. Então ele diz para ela: eu sou o Messias. As coisas começam a fazer sentido para ela. Senso de identidade. Em Romanos 8:19, a Bíblia diz que o mundo aguarda com uma expectativa. A criação aguarda com muita expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Há um grito, irmão, silenciado nas pessoas, na alma das pessoas. Esse grito só vai ser, de fato, gritado quando os filhos se manifestarem. As pessoas muitas das vezes não sabem o que estão vivendo, não sabem para onde estão indo, mas saberão quando nós, os filhos, nos manifestarmos. Então, queridos, a nossa identidade precisa ser aguçada. O que Deus fez em mim, o que Deus fez em você, precisa revelar a Cristo. Eu falei sobre isso lá na igreja domingo. A sua história de ex ou alguma coisa não pode ser motivo de chacota, não pode ser vergonha para você. Em algum lugar a gente passou a ter um pouco de constrangimento, dizer: não, eu era mentiroso, eu era alcoólatra, eu era drogado, eu era alguma coisa, mas o Senhor me transformou e agora eu ando na luz. Em algum lugar nós passamos a ter vergonha disso, mas não é para ter vergonha disso, porque quem nós éramos e o que Deus fez em nós revela a cruz vazia de Cristo. Quem nós somos em Jesus mostra a sua cruz vazia. A nossa identidade, na verdade, é Jesus. Nele nós somos alguma coisa. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Era só império, trevas, agora é reino. Nós somos transportados para o reino. É tempo de nós termos a nossa identidade estabelecida. Tomarmos posse de quem nós somos. A ardente criação, a criação geme. E é interessante que esse versículo continua, Romanos 8, 19, 20, fala que eles sentem dores de parto. Eu até brinquei, as mulheres sabem o que é uma dor de parto. E para nós homens, eu falei sobre isso lá domingo, é a mesma coisa de quando a gente está gripado, sabe? As mulheres têm aquela dor de parto, a gente gripado é similar. Imagine, irmãos, alguém sentindo dores de parto. Agora imagine as pessoas sentindo essa dor, e muitas das vezes eles não sabem que dor é essa. Mas você precisa se manifestar. As pessoas precisam saber, irmãos. Uma notícia muito pesada, mas eles precisam saber. As pessoas estão indo para o inferno. O inferno existe mesmo. E nós, como filhos, precisamos manifestar o reino de Deus. As pessoas precisam ver em nós Jesus. O mundo aguarda a nossa manifestação. E dificilmente, irmãos, eu vou conseguir mostrar Deus para alguém se eu não souber quem eu sou nele. Se eu não tiver resolvido com a minha identidade em Cristo, eu não vou conseguir mostrar Deus para ninguém. Senso de identidade. O que Deus fez em mim revela a sua cruz vazia. O quarto senso é o senso de obediência. Versículo 31 ao 34. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida para ele? Então Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Senso de obediência. Irmãos, ninguém mais sabe de obediência do que Jesus. Não há um outro modelo, não há ninguém que possa bater no peito e dizer: eu sei sobre obediência, senão Jesus.
Em Filipenses 2, você conhece? Diz que ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser Deus, mas tomando a forma de homem, ele se tornou servo, e um servo que se humilhou, uma humilhação tão grande que tomou e morreu em morte de cruz. Mas o Senhor deu um nome que está sobre todo nome, e esse nome toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Mas sabe o que é engraçado? Quando a gente lê esse texto, a gente começa: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, mas tomou-se forma de servo, e humilhou-se a si mesmo, até a morte, morte de cruz. A gente não dá glória a Deus, a gente não glorifica a sua morte, morte de cruz. Mas Deus deu-lhe um nome que está acima de todo nome, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Então a gente, glória a Deus, aleluia, isso é tão lindo. Mas por que a gente faz isso? Porque aqui é o processo. Deus o humilhou, servo, morte. Aqui é o processo. Aqui a gente não dá glória, porque aqui a gente muitas vezes não entende. Mas aqui, no nome, sobre todo nome, aí a gente dá glória a Deus. Mas se não tiver processo, não vai ter exaltação. Se não tiver o lugar de humilhação, não vai ter o crescimento. Se você não se humilhar, Deus não vai exaltar você. Se você não reconhecer que você é pequeno, Deus não tornará você grande. Se você não pagar o preço da obediência e obedecer até a morte, morte de cruz, porque obediência custa caro, você não vai viver a exaltação. Então, obedecer custa caro, mas é melhor obedecer que sacrificar. 1 Samuel 15, 22 diz isso: é melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, é interessante que nesse texto que nós lemos agora, versículo 31, diz que os discípulos estavam insistindo: Jesus, come alguma coisa. Porque lembram, ele parou em Samaria e os discípulos foram comprar comida. Os discípulos estavam tão preocupados com o mestre, e isso é tão bonito. Poxa, vamos lá comprar comida, ele está cansado. Eles voltam, compraram comida, passaram no supermercado, compraram as coisas. Jesus, come alguma coisa. Jesus, não, eu tenho outra comida. Mas preste atenção nos discípulos. Eles estão tão preocupados. Eles são servos. Eles são dedicados. Eles foram lá comprar comida. Jesus, toma comida. Mas Jesus, não, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu vou comer uma coisa, eu estou comendo algo que vocês não conhecem. Mas espera lá, eles estão servindo, eles foram lá comprar comida. Eles são tão generosos, eles são tão preocupados. Eles são servos, eles foram lá comprar comida. Mas eles não estavam conhecendo a comida que Jesus queria comer. O que é isso? É você estar servindo, é você estar fazendo alguma coisa, mas você não está em obediência. É você estar fazendo algo, você está se importando com algo, até fazendo uma coisa certa, mas você não está comendo a comida que o Senhor quer que você coma. Então, é importante o senso de obediência para isso, para que você não se empolgue, ou para que você não se esconda, ou para que você não se confunda em fazer coisas e não esteja no lugar de obediência de Deus, porque não há lugar mais seguro do mundo do que no lugar da obediência de Deus. Você pode fazer muitas coisas, irmãos, coisas bonitas e belas, mas se não for em obediência, não importa, não interessa. É melhor obedecer que sacrificar. É melhor estar no lugar de obediência e comer da comida que Deus tem para nós. Esse é o senso de obediência. Como foi Noé? Noé, faz aí uma arca, vai chover. Ele arca, chuva, o que é isso? Nunca vi. Mas é um processo. É melhor obedecer. O lugar mais seguro do mundo é sob a obediência de Deus. Esse é o senso de obediência. O último senso, irmãos, é o senso de urgência. Em João 4, versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O versículo 35, ele diz: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam. Abram os olhos e vejam. Vocês não dizem, daqui a 4 meses?
Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam. Eles estão maduros para a colheita. Olha o senso de urgência. Vocês não dizem daqui 4 meses. Vocês não dizem que é um dia. Olha, você não diz que tem que fazer a escola de líder. Olha, você não disse que tem que aprender sobre alguma coisa. Você não disse que tem que estudar em tal lugar. Olha, você não disse que tem que esperar a sua faculdade. Você não disse que tem que esperar a sua mãe chegar. Olha, abra os olhos e veja. Está pronto. Você não disse que seu filho tem que parar de fazer algo. Você não disse que seu marido tem que parar de beber, que tem que parar de fumar. Não, não. Abra os olhos e veja. Está tudo pronto. Olha, está tudo aí. Abram os olhos e vejam. Olha, se movimente, já está pronto. O Senhor já tem tudo pronto. O Senhor já nos fez assentar nos lugares celestiais. Já está tudo pronto. Irmãos, nós não seremos abençoados, nós já fomos abençoados nos lugares celestiais. Jesus convida os discípulos e a nós, a mim e você. Pois há uma necessidade, irmãos, de nós abrirmos os olhos e continuar o trabalho do Pai. Mas é interessante que isso não é sobre pressa, mas é saber a necessidade das pessoas. É saber a vontade do Pai para elas. Irmãos, o senso de urgência é compaixão. É o senso de olhar as pessoas com o olho de Jesus. Em Marcos 6,34 diz: Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O senso de urgência é esse olhar de compaixão. Jesus viu uma multidão. E o que ele viu nessa multidão? Um monte de gente que precisava ir na igreja, um monte de gente que precisava se converter. Não, ele viu um monte de pessoa, um monte de ovelha que não tinha pastor, e ele se coloca como um pastor e as ensina. O que nós fazemos? Nós olhamos e nós vemos um monte de pessoa que devia estar fazendo alguma coisa para Jesus, e a gente quer fazer o que com elas? A gente quer rotular elas. Esse é isso, essa é aquilo. Mas Jesus não rotula ninguém. Ele libera uma palavra de Deus. Enquanto a gente quer rotular alguém, Jesus quer restaurar a identidade de alguém. Então, ao olhar as pessoas na rua, nós não temos que rotulá-las, mas restaurar a sua identidade. Elas também são filhas de Deus. É interessante que em Marcos 10, Jesus diz que Ele nos dá autoridade para pisar em serpentes. Autoridade para pisar em serpente. E Deus me falou algo hoje. Não é para você ser serpente, é para você pisar em serpente. A gente às vezes olha com um olhar, a gente é serpente. E a gente quer dizer quem as pessoas são, com rótulos. Mas não é sobre rotular as pessoas. É sobre se manifestar como filhos. E a identidade delas ser restauradas. Eu dei a vocês autoridade para pisar serpentes, pegar escorpiões, mal algum lhe fará, porque eu dei a vocês autoridade, eu dei a vocês um olhar de compaixão, eu dei a vocês o senso de urgência, eu dei a vocês o amor do Pai. Então, ao olhar as pessoas, seja um pastor delas, não seja acusador delas. Esse é o senso de urgência. É interessante que no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho: ele me disse tudo que eu tenho feito. A mulher samaritana, irmãos, de alguém que vivia em Sicar, lugar da falsidade, agora está começando a dizer a verdade. A mulher samaritana de uma identidade distorcida, ela não sabia o que adorar, aonde adorar. Agora é aquela que olha e diz: olha, eu vejo que tu és profeta. Essa mulher que não tinha marido, não sabia quem ela era, agora está ministrando as pessoas. Venham ver, venham que aqui tem alguém que disse quem eu sou.
Ele disse quem eu sou, Ele disse o que eu tenho feito. Venham e vejam o Mestre, venham e vejam que o Messias já chegou. Então ela saiu do lugar da falsidade, e agora ela vive a verdade, e agora ela ministra a verdade, e agora ela é um instrumento de verdade, e agora ela é uma filha que se manifesta, porque o mundo espera isso de nós, que a gente se manifeste. Ela não precisou aprender métodos, não teve uma salinha para ela ler um livro. Isso é bênção, a gente precisa muito de ser aperfeiçoado. Mas veja o senso de urgência. Ela sai da falsidade, ela vai para a verdade, e agora ela está lá ministrando. Ela não precisou de métodos. O que ela precisou então? Da água viva. Aquele que crê em mim fluirá como água viva. Ela precisou do impacto do Espírito, ela precisou ser cheia do Espírito, ela precisou ser impactada pelo poder do Espírito. Interessante que em Atos 1:8 diz lá: vocês receberão o Espírito Santo, poder, para que vocês ministrem em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Vocês receberão poder. Esse poder de Atos 1:8 é o dínamos, é o dunamis. É a mesma palavra no grego para dinamite. Então vocês receberão, já entendeu, né? Vocês receberão uma explosão do Espírito. Vocês explodirão de dentro para fora. Haverá um dínamos, um dunamus, e agora vocês vão fluir no Espírito. Então não é sobre métodos, não é sobre botar Deus numa fórmula, é sobre fluir no Espírito, é sobre ser impactado por Ele. A gente não tem que estar pronto de acordo com o método, nós temos que ser impactados pelo Espírito. Precisa arder de novo em nós isso. Sabe, essa coisa de sentir saudade, o pastor Ricardo ministrou aqui, de estar no lugar, de estar perto de Deus, de subir aqui simbolicamente como está no Santo dos Santos, mas que isso seja a nossa vida todo dia, a nossa sede, a nossa fome de Deus, a nossa sede, a nossa fome de Deus. É o senso de missão, é o senso profético, é o senso de identidade, é o senso de obediência e é o senso de urgência. O que Deus fez e faz em nós, irmãos, Ele quer fazer através de nós. O que Deus fez em você, o lugar da sua dor, a sua história, as coisas que você viveu, Deus quer fazer desse lugar um lugar de transformar outras pessoas. Uma cidade inteira foi tocada porque alguém contou-lhe um testemunho. Venham ver um homem que tem dito tudo o que eu tenho feito. O lugar da dor daquela mulher se tornou o lugar, a plataforma de ela ganhar uma cidade. Então o que você viveu não é para envergonhar você, é para que o nome de Jesus seja exaltado. A sua história precisa servir para curar outras pessoas, para tocar outras pessoas. Você não deve ter vergonha e medo de quem você foi. Você deve crer que o Senhor já transformou você. É interessante que a gente fica adiando e dizendo que daqui 4 meses a gente vai fazer alguma coisa. Mas o Senhor me trouxe aqui para você ser lembrado. Você está falando que vai ter que esperar alguma coisa, mas o Senhor está te dizendo hoje: abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja. O Senhor está abrindo olhos. Abra os olhos e veja. Não ache que ainda falta alguma coisa a ficar pronta. Tome posse, porque Deus já te abençoou. Abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja.
Pise nos lugares, tome posse dos lugares, pegue as coisas, Deus já te deu. Abra os olhos e veja. Abra a sua boca e pronuncie, e fale, e declare o que Deus já te deu, e já fez em você, e quer fazer através de você. Abra os olhos e veja. Abra os olhos e veja. Aleluia. Pode ficar de pé.